Em junho de 2014, a CIA, a Agência Americana de Espionagem, entrou no Twitter e, para inaugurar suas atividades naquela rede social, a agência achou que esse texto aqui era uma boa ideia. Não podemos confirmar nem negar que esse é nosso primeiro tweet. Isso aí é zoeira, claro. É a CIA tirando um sarro dos comunicados lisos, escorregadios que essa agência emitiu para a imprensa norte-americana durante décadas. Essa frase, não posso confirmar nem negar, é mais importante para a história do mundo do que você imagina. E ela tem uma origem surpreendente. Tudo começa com um submarino soviético. Em março de 1968, um acidente jamais explicado afundou o submarino soviético K-129. O acidente aconteceu perto do Havaí e deveria ter permanecido em segredo. De algum jeito, os serviços de espionagem dos Estados Unidos souberam desse desastre e imediatamente começaram a trabalhar para remover o submarino inimigo do fundo do Oceano Pacífico, tarefa que não é assim tão simples, tão fácil. Até hoje, ainda existe pouca informação sobre isso. Ninguém sabe explicar como os americanos descobriram a localização do submarino com tanta facilidade. Uma hipótese é a de que o submarino russo tenha colidido com uma embarcação da Marinha Americana. Essa versão é contada por historiadores navais russos. Nela, duas superpotências desastradas estavam lá no meio do Pacífico, uma espionando a outra, e aí, por acaso, o submarino de uma trombou no navio da outra. Outra versão, essa propagada pelos Estados Unidos, fala da superioridade tecnológica dos americanos, que permitia a localização fácil do arsenal inimigo em águas profundas. Qual é a real mesmo? Ninguém sabe. O fato é que os Estados Unidos sabiam onde estava um submarino russo naufragado e tinham boas razões para tentar resgatar esse submarino. Se os Estados Unidos recuperassem o equipamento naquele auge da Guerra Fria, eles ficariam sabendo de valiosos segredos sobre os russos, suas tecnologias bélicas e também seus códigos de comunicação. Mas retirar um submarino do fundo do mar era um desafio técnico. Aí, em 1969, o presidente Nixon autorizou a formação de uma força-tarefa que deveria retirar o K-129 do leito do Oceano Pacífico. Na primeira metade dos anos 70, a mídia americana foi surpreendida pelo interesse repentino do multimilionário Howard Hughes em mineração submarina. Hughes é uma figura meio lendária, tem um bom punhado de filmes sobre ele ou então inspirados na figura dele. Àquelas alturas, as indústrias do Hughes já forneciam todo tipo de equipamento para o exército dos Estados Unidos e ele também tinha capital investido em companhias de aviação, além de vários negócios. Agora, ele diversificava o portfólio e começava a falar em mineração submarina. O grande equipamento do qual Hughes dependia para extrair minério do leito do oceano era o Glomar Explorer. Glomar vem do nome da companhia que o Hughes fundou para minerar o leito dos oceanos, a Global Marine. O Glomar Explorer era impressionante sob qualquer ponto de vista. Talvez ele fosse até capaz de retirar um submarino do leito do oceano, vai saber. I am now aboard what is probably the most technologically advanced seagoing vessel in the world today, the Glomar Explorer. We are heading for a destination 1,200 miles out at sea. Exactly what this ship does and what it has been designed for has been an area of controversy and speculation. And yet, the potential uses of this ship can be instrumental in our survival. Foi a hoje premiada jornalista Harriet Ann Phillippe que começou a ligar os pontos.
O Glomar Explorer estava minerando o leito do Oceano Pacífico exatamente naquele mesmo ponto do mapa em que o submarino K-129 tinha desaparecido. A Harriet, que investigava a história já há tempos, estava convencida de que havia algum tipo de ligação entre o Glomar Explorer e o submarino perdido. Para a sorte da Harriet, existe nos Estados Unidos uma coisa chamada Freedom of Information Act, o FOIA, na sigla em inglês. O FOIA é um dispositivo legal que obriga o governo a informar corretamente o que ocorre dentro da administração pública, sempre que tais informações são requisitadas. A CIA tinha aí um problema. De um lado, tinha a obrigação legal de informar jornalista e, de outro, tinha a segurança nacional. Então a agência precisava se equilibrar entre essas duas necessidades aí. Por um lado, não podia mentir, tinha que dizer a verdade. Por outro, tinha que saber omitir, porque escancarar toda a verdade era meio inconveniente. E foi assim que a Harriet recebeu da CIA o texto super ensaboado que segue. Por interesse da segurança nacional, o envolvimento do governo dos Estados Unidos nas atividades em questão não pode ser confirmado nem negado. A existência ou inexistência de materiais e documentos que possam revelar qualquer conexão ou interesse da CIA nas atividades do Glomar Explorer é devidamente classificada como secreta. O reconhecimento da existência ou inexistência da informação requisitada poderia compreensivelmente resultar no comprometimento de operações de inteligência e de desenvolvimentos tecnológicos e científicos relacionados à segurança nacional, e também na perturbação de relações internacionais que afetariam significativamente a segurança nacional. 40 anos depois, com quase todos os segredos já revelados, nós já sabemos que a CIA comissionou Howard Hughes para dar cobertura à operação de resgate do submarino K-129. A Glomar era uma fachada para essa operação, tudo previsto dentro de um projeto batizado pela agência americana como Projeto Azorian. Projeto que foi bem sucedido e conseguiu ter acesso ao submarino inimigo. A resposta, não posso confirmar nem negar, entrou para a história e é usada até hoje para contornar a Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos. Since this time, use of this phrase, I can neither confirm nor deny, has exploded. You now have famous individuals and celebrities using it. You have characters in TV shows and movies using it. And you even have politicians using it to respond to allegations of inappropriate text messages. More and more agencies, federal agencies, are beginning to use FOIA in response, or beginning to use Glomar in response to FOIA. É por causa da história que você acabou de ouvir que esse tipo de resposta se chama Resposta Glomar. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Eu não posso confirmar e nem negar que o Meteoro Brasil é uma produção independente e, portanto,
pobre que depende da participação do público numa campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso devido agradecimento. Hoje é a vez do Daniel Borges, de aniversário nesse dia 18 de fevereiro e muito bem acompanhado pela Sofia, de 7 anos, pela Marina, de 9 e também pela Flávia. Beijo, gente. Feliz aniversário, Daniel. E muito obrigado pela chance de continuar fazendo esse conteúdo. Aproveita teu dia. Beijo!